Esta é a história de um homem que trabalhou em silêncio enquanto o mundo zombava. Durante 120 anos, cada golpe sobre a madeira era um aviso, mas ninguém ouvia. Chuva, diziam. Dilúvio, não seja ridículo, nunca choveu. Hoje, o som da chuva não é físico, mas o céu continua falando. Houve um tempo em que a terra florescia sob a bênção de seu Criador, e o homem caminhava em paz com Deus. Mas essa harmonia foi quebrada. O que começou com uma desobediência em um jardim, transformou-se em uma epidemia de corrupção sobre toda a terra. Passaram-se gerações e viu Deus que a maldade dos homens era muita na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente para o mal. Não eram apenas atos, era o coração. As cidades cresciam, mas não em justiça, e sim em perversão. A compaixão era considerada fraqueza, e o orgulho, virtude. Mas havia algo ainda mais inquietante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram. Nessa união, nasceram os Nefilins, gigantes poderosos que encheram a terra de violência. Durante gerações, Deus havia falado por meio de seus servos, havia advertido, havia instruído, havia esperado. Deu tempo, ofereceu oportunidades, mas o que viu foi um padrão sem mudança. Então, a Escritura nos mostra uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. E doeu-lhe o coração. Deus sentiu dor, porque amava, porque criou o homem para o bem e o via afundar no mal. E então, ele procurou entre a multidão, entre cidades cheias de violência, entre vozes cheias de zombaria, e encontrou um só. Enquanto os outros construíam impérios de pecado, Noé construía um altar. Enquanto os homens celebravam a si mesmos, Noé caminhava com Deus. Era um homem justo. Sua vida não era perfeita, mas seu coração era fiel. E foi então que o silêncio se rompeu. Deus falou: constrói uma arca, um barco, em terra firme, um refúgio onde não há tempestade. E enquanto Noé escutava, o resto do mundo seguia sua rotina. Comiam, bebiam, casavam-se, faziam negócios. O juízo não veio imediatamente. Deus esperou, e enquanto isso, Noé construía, ouvindo uma voz que o mundo não ouvia. E cada golpe de seu martelo era um eco do céu. Havia vozes por toda parte, mas nenhuma como a de Noé. Nas profundezas do seu coração, Noé guardava silêncio. Um silêncio que não era de medo, mas de reverência. Um silêncio que escutava o que ninguém mais queria ouvir. As crianças o apontavam, os anciãos o evitavam, os sábios zombavam. Lá vai o lunático, diziam, o homem do martelo, o que fala com o Deus invisível. Tudo nele era um testemunho vivo de que ainda havia luz em meio a tanta escuridão. E foi a esse homem, a esse coração solitário, que Deus se aproximou. Uma conversa sagrada entre o Criador e seu amigo fiel. Noé, o fim de toda a carne veio diante de mim. Imagine ouvir essas palavras. Imagine saber que cada rosto que vê, cada vizinho, cada comerciante, cada criança brincando na rua, está marcado para o juízo. Imagine carregar essa verdade. Mas junto ao anúncio, veio a missão. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, uma estrutura imensa que exigiria anos de esforço, paciência, suor e fé. Fé para construir algo que nunca havia sido feito, para enfrentar algo que nunca havia sido visto. Ele só tinha a voz de Deus. E isso bastava. Mas obedecer não era fácil. A construção da arca não foi apenas um projeto, foi uma batalha diária. A cada dia ele devia se levantar, pegar suas ferramentas e trabalhar enquanto os outros viviam como se nada estivesse para acontecer. Cada tábua que colocava, cada instrução que seguia, cada conversa que tinha era um convite. Há uma porta, há uma saída, mas as risadas eram mais fortes que sua advertência. Dilúvio, diziam entre gargalhadas, e no entanto ele continuava. Martelada após martelada, ano após ano, enquanto seus filhos cresciam, enquanto seus cabelos embranqueciam. E enquanto o mundo ignorava, Deus preparava, não só a arca, mas os corações daqueles que seriam salvos. E assim, enquanto a humanidade celebrava seu aparente progresso, num canto esquecido da terra, um homem estava mudando a história com madeira, com fé e com uma esperança que ousava olhar além das nuvens. O que se erguia em meio àquela terra seca não era uma embarcação comum, era uma mensagem codificada, um símbolo vivo de algo muito maior que madeira, betume e medidas exatas. Foi o próprio Deus quem deu o plano. Deu-lhe medidas precisas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. 3 andares. Uma única janela. Uma única porta. Cada dimensão, cada detalhe, tinha um propósito.
A madeira deveria ser de gofer, uma espécie resistente, mas não espetacular. Não um material precioso, e sim firme, confiável. O betume, com que deveria ser revestida, por dentro e por fora, selava cada espaço, impedindo que a água entrasse. Era mais que proteção física. Era cobertura divina. Não era apenas uma estrutura para escapar. Era um reflexo de Cristo. Sim, a arca representava Jesus muito antes de seu nome ser revelado. A Bíblia diz que havia apenas uma porta, não duas. Apenas uma maneira de entrar na arca. Apenas um design aprovado por Deus. Apenas um tempo determinado. E somente aqueles que creram entraram. Não havia janelas laterais. Só uma, no alto. Noé e sua família não podiam olhar para fora. Não podiam se distrair com o que deixavam para trás. Seu olhar deveria estar dirigido para Deus. A arca não era apenas um refúgio. Era uma escola de fé. Enquanto a estrutura se erguia, o povo seguia com sua vida. Ninguém queria saber de um juízo iminente. Ninguém queria ouvir falar de arrependimento. As crianças zombavam. Os comerciantes usavam como ponto de referência: nos encontramos perto do barco do louco. Os sábios davam explicações científicas sobre por que um dilúvio global era impossível. Mas nenhum podia negar sua existência. Estava ali, no meio deles, e não o entendiam, e assim também é hoje. Cristo está diante do mundo, visível, presente, revelado em sua palavra, em seu espírito, em seu sacrifício. Mas a maioria não o reconhece. O mundo ria, mas a justiça estava em construção. Foram mais de 1.400 amanheceres e mais de 1.400 noites em que Noé se levantou com o mesmo propósito: construir e pregar. Enquanto suas mãos trabalhavam a madeira, sua boca falava com vizinhos, com comerciantes, com desconhecidos que passavam para observar a estrutura colossal que se erguia no meio do campo. As pessoas escutavam, mas não ouviam, viam, mas não entendiam. Seu coração estava tão endurecido pelo pecado, pela rotina, pela arrogância de sua própria inteligência. E cada martelada de Noé soava como um sino profético, marcando a passagem do tempo. Cada tábua colocada era uma folha do calendário divino caindo, aproximando o dia que mudaria tudo. Mas eles não sabiam. Ou melhor dizendo, não queriam saber. E no entanto, Deus não se apressou, esperou. Porque sua misericórdia não se fecha com facilidade. Ele não queria destruir, queria salvar, mas não podia ignorar a maldade. Havia gritos de injustiça, de sangue, de impiedade, e mesmo assim, ele esperou. Noé continuava construindo. Em seu coração, certamente houve dias de cansaço, de dúvidas, de lágrimas, dias em que olhava para sua esposa, para seus filhos, e pensava: vale a pena? Mas então, olhava para o céu e lembrava da voz. E isso bastava, porque não se tratava de convencer o mundo, mas de obedecer àquele que o criou. E o tempo continuava passando, porque a arca, mais que um refúgio físico, era uma mensagem visual que gritava aos olhos de todos: o juízo vem, prepare-se, há uma saída, mas a porta não estará aberta para sempre. Hoje também há um aviso, não de madeira, mas de palavra, não de betume, mas de verdade revelada. Mas o mundo continua igual, rindo, negando, distraindo-se com prazeres que não saciam. O dia chegou, mas ninguém o esperava. Não houve tremores que fizessem a terra tremer antes do juízo. Aquele dia começou como qualquer outro, com planos humanos cheios de arrogância e vazio espiritual. E, no entanto, nos céus, algo já havia sido decidido. Noé e sua família terminaram a arca. A última tábua foi colocada. O betume selou a última união. E então aconteceu o impossível. Animais de toda espécie começaram a chegar, não guiados por homens, mas pelo sopro do Criador. Olhem só isso, diziam entre risos. A arca do circo está aberta. Até os animais acreditam nesse louco, mas Noé não respondeu. Porque seus olhos já não estavam nos homens. Ele e sua família, 8 pessoas ao todo, entraram na arca. E uma vez lá dentro, algo ainda mais extraordinário aconteceu. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. E com esse gesto, o tempo da misericórdia terminou. Lá fora ninguém compreendia. O sol brilhava. O céu ainda era azul. Os pássaros cantavam como todos os dias. Parecia absurdo pensar que algo iria mudar. Lá fora, os zombadores se sentiam vitoriosos. Onde está o teu dilúvio, Noé? Acaso o teu Deus se arrependeu? Mas no céu, o relógio continuava contando. E quando chegou o dia determinado, uma gota, uma só, quase imperceptível, caiu sobre a terra seca e evaporou. Depois outra, e mais uma, até que o céu deixou de se conter. As fontes do grande abismo se romperam, e o que nunca havia acontecido desde a criação.
começou a se manifestar com fúria implacável. A chuva caiu, não como garoa, mas como um dilúvio incontrolável. E pela primeira vez, os que zombavam começaram a temer. Batiam na madeira da arca. Mas já não era Noé quem tinha a chave. A porta havia sido fechada pelo céu, porque há momentos em que a graça termina. Não porque Deus seja cruel, mas porque o coração humano rejeitou demais, desprezou demais, ignorou demais. As mães corriam com seus filhos, os homens fortes choravam como crianças, mas já era tarde. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. As águas subiram, as montanhas desapareceram. As cidades foram submersas, e com elas, toda a soberba humana. Enquanto o mundo lá fora se desfazia, a fé dentro se fortalecia. A porta estava fechada. O juízo havia começado, mas a fé apenas estava sendo provada, porque estar dentro da arca significava confiar, mesmo quando o céu não falava. Porque uma coisa é crer enquanto o sol brilha, outra bem diferente é confiar quando tudo lá fora desmorona e Deus guarda silêncio. A arca se sacudia a cada onda, a escuridão envolvia tudo, não havia mais janelas que uma, no alto, e essa foi sua única direção, olhar para cima. 40 dias e 40 noites sem um sinal do fim, sem uma promessa de quando voltaria a calma, sem voz do céu. Apenas a lembrança firme do que Deus havia dito e a certeza de que Ele não mente, de que o mesmo Deus que falou no início te sustentará até o fim. Enquanto as águas cobriam montanhas, enquanto a terra desaparecia sob o juízo divino, dentro da arca reinava algo mais forte, porque Deus não apenas ordenou que entrassem, também preparou tudo o que era necessário para resistir. E assim, quando o juízo terminou de cair, as águas permaneceram. Já não havia gritos, já não havia movimento, apenas um mar imenso, cobrindo toda a terra. Mas Deus seguia ali, mesmo sem dar novas instruções. Ele estava presente em cada madeira que flutuava, em cada vida preservada. Porque a fé não exige explicações, apenas requer confiança. E um dia, as águas começaram a descer. Lentamente, a arca pousou sobre os montes de Ararat, mas ainda não saíram. Noé enviou corvos, depois uma pomba. Observou, esperou sinais, mas não se moveu até que o céu voltasse a falar. E quando finalmente a voz do Criador ressoou novamente, sai da arca tu, contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então, e só então, saíram. Não correram para reivindicar território. Não se apressaram para construir casas. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. E esse gesto foi o aroma que agradou ao céu. O solo ainda estava úmido. O ar tinha aquele aroma que só fica depois da tempestade. Noé desceu da arca com passos lentos, não porque duvidasse, mas porque entendia a gravidade do momento. Diante dele não havia cidades, não havia ruído, não havia civilização, apenas terra. Terra que teria que voltar a ser semeada, não apenas com frutos, mas com justiça. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas. Apenas eles haviam sido preservados. E essa preservação não era apenas um presente, era uma responsabilidade. Noé não começou construindo casas. Seu primeiro ato foi levantar um altar. Pegou pedras, arrumou-as com reverência, preparou a lenha. Pegou animais limpos, segundo a instrução divina, e os ofereceu como sacrifício, não como pagamento. E então Deus falou: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que a intenção do coração humano seja má desde a juventude. Nunca mais destruirei todo ser vivente como o fiz. E para selar essa promessa, Deus colocou um sinal, o arco-íris. Pela primeira vez na história, as cores atravessaram o céu não como espetáculo natural, mas como pacto eterno. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivente. Estará nas nuvens, e quando eu o vir, lembrar-me-ei da minha promessa. Esse arco não era para Noé, não era apenas para seus filhos, era para todos, para você, para mim, para cada geração que viria. Um lembrete, não apenas do juízo, mas da graça. Mas haverá um dia, e ninguém sabe quando, em que o céu fechará a porta, mais uma vez. E você, de que lado estará? Do lado dos que zombam ou do lado dos que constroem? Se esta história te impactou até aqui, retribua com um gesto simples. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a levar este conhecimento bíblico a mais pessoas.